Eu tinha 4 diplomas pendurados na parede do meu escritório: engenharia, arquitetura, um mestrado e até um doutorado. Cada um deles era um tijolo na construção do meu orgulho, a prova de que eu entendia como o mundo funcionava. Eu lia o projeto, a planta, os números e construía a realidade. Simples assim. Ou era o que eu pensava. Mas toda essa certeza, toda essa arrogância acadêmica começou a desmoronar por causa de uma única roseira moribunda no jardim da minha casa nova. E por causa de um velho jardineiro. Um homem que não sabia ler nem o próprio nome, mas que lia a alma das plantas. Esta não é apenas uma história sobre um jardim. É a história de como a lição mais profunda que já aprendi não veio de uma universidade, mas de uma única palavra, rabiscada a giz no meu portão. Uma palavra que demoliu tudo o que eu achava que sabia. Tudo começou quando comprei a casa dos meus sonhos. Uma obra de arte modernista, linhas retas, vidro, concreto. A materialização de tudo o que eu representava. Era perfeita, exceto pelo jardim. O antigo proprietário havia deixado para trás um oásis descuidado, e no centro dele, uma roseira que parecia ter desistido de viver. Os vizinhos me indicaram o seu Amaro. Ele cuida dos jardins desta rua há 50 anos, disseram. Quando ele chegou, com suas mãos grossas e cheias de terra e um sorriso gentil, eu vi apenas um homem simples, um anacronismo. Eu tinha aplicativos, sensores de umidade, fertilizantes importados. O que aquele homem poderia me oferecer? Ele olhou para a roseira seca, tocou seus galhos com uma delicadeza que me pareceu inútil e disse: "Ela só está com sede de paciência, doutor." Eu ri por dentro. Paciência? Eu não tinha tempo para isso. Eu queria resultados. Eu queria a perfeição que meus diplomas prometiam. E queria rápido. De que cidade ou país você me assiste? Quero muito saber até onde essa história está chegando. Deixe aqui nos comentários. Vou adorar ler cada um. E se você acredita que a vida nos ensina de formas misteriosas, considere se inscrever para não perder o que vem por aí. As semanas passavam, e apesar de toda a minha tecnologia, a roseira piorava. Eu me sentia desafiado, ofendido por uma simples planta. Minha frustração crescia a cada folha que caía. Minha arrogância não me permitia ver o óbvio. Eu estava tentando impor a minha vontade, em vez de simplesmente escutar. "Doutor, o senhor precisa parar de brigar com ela", disse seu Amaro um dia, me vendo jogar um adubo caro na raiz da planta como se fosse um remédio de emergência. Sua voz era calma, sem nenhum traço de julgamento. Isso, de alguma forma, me irritava ainda mais. Quem era ele para me dar lições? "Amaro, com todo respeito, eu sei o que estou fazendo. São compostos de nitrogênio, potássio, é ciência", respondi, quase cuspindo as palavras. Eu precisava afirmar minha autoridade, meu conhecimento. Precisava provar que meus diplomas valiam mais do que os 50 anos de experiência dele. Ele apenas balançou a cabeça lentamente. "A ciência dos livros é uma só, doutor. A ciência da vida é outra." Ele juntou suas ferramentas, cansado da minha teimosia. "Se o senhor me der licença, acho que não posso mais ajudar. A gente só cuida de quem quer ser cuidado." Aquilo foi o estopim, a audácia daquele homem. Eu o dispensei, disse que contrataria uma empresa de paisagismo, com técnicos, com gente que entendia de verdade. Ele não discutiu, apenas me olhou com uma tristeza profunda nos olhos, uma tristeza que na época eu confundi com derrota. Na manhã seguinte ele não apareceu. E eu senti um alívio presunçoso. Finalmente, eu poderia resolver aquilo do meu jeito. Mas ao sair para o trabalho, notei algo no meu portão de ferro preto. Um rabisco branco feito a giz. Não era uma palavra inteira. Eram letras tortas, mal desenhadas, como as de uma criança recém-alfabetizada. Mas a mensagem era clara, inconfundível. Uma única palavra estava escrita ali. Uma palavra que ecoou a última frase que ele me disse, mas que agora parecia uma sentença,
uma chave, um enigma que eu, com todo o meu conhecimento, não sabia como decifrar. A palavra era escute. Escute. Fiquei parado olhando para aquelas letras desajeitadas. Escutar o quê? O vento, os pássaros, a planta morrendo? Parecia um absurdo, uma afronta final daquele velho teimoso. Peguei uma mangueira com a intenção de apagar o rabisco, lavar aquela insolência do meu portão. Mas minha mão parou no ar. Havia algo na simplicidade daquele pedido, na honestidade da caligrafia que me desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, a voz do meu orgulho foi silenciada por uma curiosidade genuína. E se ele estivesse certo? Larguei a mangueira. Naquela semana, a empresa de paisagismo veio. Fizeram medições, análises de solo, instalaram um sistema de irrigação computadorizado. Trocaram a terra, aplicaram fungicidas e a roseira parecia gritar em silêncio. A cada dia, um novo galho se tornava cinza. Os especialistas deram seu veredito. Senhor, essa planta está morta. Podemos arrancar e colocar uma nova, importada, muito mais resistente. O custo era altíssimo, mas não era pelo dinheiro. Era a admissão do meu fracasso. Era a prova de que meus diplomas não valiam nada diante daquele mistério. Recusei, paguei os técnicos e os mandei embora. O jardim ficou em silêncio novamente. Apenas eu, a roseira moribunda e a palavra no portão. Escute. Então eu decidi fazer exatamente isso. No sábado seguinte, em vez de ir para o meu escritório, peguei uma cadeira, um copo de café e me sentei em frente à roseira. E fiquei ali, em silêncio. Pela primeira vez, eu não estava tentando fazer algo. Eu estava apenas sendo. Observei como o sol da manhã tocava os galhos secos, como a sombra da casa avançava lentamente sobre ela durante a tarde. Notei que o solo, mesmo com a irrigação automática, parecia seco, rachado. Percebi que o vento que vinha da rua era forte demais naquele ponto. Comecei a notar detalhes. Detalhes que minha pressa e minha arrogância jamais tinham me permitido ver. Eu estava começando a escutar. No domingo acordei com um impulso. Desci para o jardim, ainda de pijama. Ajoelhei-me ao lado da roseira, algo que jamais havia feito. Minhas mãos, sempre limpas, acostumadas com canetas e teclados, tocaram a terra. Estava fria, dura. Lembrei-me das mãos de seu Amaro, grossas, calejadas, mas que pareciam conversar com a terra. Lembrei-me de como ele a afofava, como a cheirava, como parecia sentir seu pulso. Eu, com todo o meu conhecimento, nunca tinha realmente tocado o chão. Comecei a cavar com as mãos, lentamente. Tirei a terra compactada e dura que os paisagistas haviam colocado. Fui mais fundo, até encontrar a terra original, mais escura e úmida. Era como se a planta estivesse sufocada debaixo de toda aquela tecnologia. Passei o dia inteiro ali, sem luvas, sem ferramentas sofisticadas, apenas eu e a terra. Senti a umidade, as pequenas raízes de outras plantas, a vida que existia sob a superfície. O sol queimou minhas costas, minhas unhas ficaram pretas, meu corpo doía, mas minha mente estava em paz. Eu não estava seguindo nenhum manual, não estava aplicando nenhuma fórmula, eu estava apenas sentindo, respondendo ao que a terra parecia me pedir. Um pouco mais de água aqui, um pouco menos de sol ali, movendo algumas pedras para proteger do vento. Meus vizinhos passavam e olhavam com estranheza. O arquiteto bem-sucedido, de joelhos na lama, conversando com uma planta morta. Devo ter parecido um louco. E talvez eu estivesse louco de ter ignorado aquilo por tanto tempo. Ao anoitecer, exausto e coberto de terra, eu olhei para a roseira. Ela ainda parecia morta, nenhum sinal de vida, nenhuma mudança visível, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sentia mais raiva ou frustração, sentia uma conexão, uma esperança silenciosa. Eu tinha feito a minha parte, tinha escutado. Agora
Era preciso esperar. A parte mais difícil para alguém como eu. Os dias se transformaram em semanas. Minha nova rotina era sagrada. Antes de ir para o trabalho, eu não checava mais e-mails. Ia até o jardim, tocava a terra, regava a roseira, mas não com a violência da mangueira ou com a frieza do sistema automático. Eu usava um regador antigo que encontrei no galpão. Enchia-o com água e a derramava lentamente em círculo na base da planta. Era um ritual, um ato de entrega. Eu imaginava a água descendo, tocando as raízes, levando a vida que eu esperava que ainda existisse ali. Lembrei de outra coisa que seu Amaro havia dito. Planta não gosta de susto, doutor. Gosta de carinho. Até a água tem que ser mansa. Na época, pareceu uma bobagem poética. Agora, fazia todo o sentido. Meus projetos no escritório começaram a refletir essa mudança. Eu estava mais paciente com minha equipe. Em vez de impor minhas ideias, comecei a escutar as deles. Em vez de focar apenas na estética, comecei a pensar em como as pessoas sentiriam os espaços que eu criava. Meu sócio um dia me perguntou: Ricardo, o que aconteceu com você? Parece outra pessoa, mais calmo, mais sábio. Eu apenas sorri e disse que estava fazendo um curso intensivo de jardinagem. Ele riu sem entender a profundidade daquilo. Meus diplomas continuavam na parede, mas eu os olhava de forma diferente. Eles não eram mais a fonte da minha identidade, mas ferramentas. E como toda ferramenta, eram inúteis se o artesão não tivesse sensibilidade. Uma manhã de terça-feira, chuvosa e cinzenta, algo me chamou a atenção. Ajoelhei-me na terra molhada, o coração batendo mais forte. E então, eu vi, em um dos galhos mais secos, quase no topo, um ponto minúsculo. Um verde tão tímido, tão frágil, que parecia uma ilusão. Eu toquei com a ponta do dedo. Era real. Um broto, a vida estava voltando. Aquele pequeno broto verde se tornou o centro do meu universo. Eu o protegia, o observava crescer milímetro por milímetro. Era a prova de que a paciência, a escuta, o carinho, eram mais poderosos que qualquer fórmula química. Com o tempo, outros brotos surgiram. Lentamente, a roseira começou a se vestir de verde novamente. Era uma ressurreição em câmera lenta. Um milagre silencioso acontecendo no meu quintal. Eu me senti como um pai orgulhoso, mas com uma humildade que nunca havia experimentado. A vitória não era minha. Eu não tinha criado nada. Eu tinha apenas parado de atrapalhar. Tinha criado as condições para que a própria vida fizesse seu trabalho. Um sábado de sol, enquanto eu podava alguns galhos secos, vi seu Amaro passando na calçada. Ele parou e olhou por cima do portão. A palavra escute ainda estava lá, um pouco desbotada pela chuva, mas visível. Ele não olhou para mim. Olhou diretamente para a roseira, agora cheia de folhas novas e viçosas. Um sorriso largo, genuíno, iluminou seu rosto enrugado. Ele não precisava dizer nada. Seus olhos diziam tudo. Eu saí e fui até ele. Meu coração estava apertado. Eu não sabia o que dizer. Pedir desculpas parecia pouco. Agradecer parecia insuficiente. Seu Amaro, comecei, a voz embargada. Eu acho que finalmente entendi. Ele colocou sua mão pesada no meu ombro, um gesto firme e carinhoso. Não foi o senhor que entendeu, doutor. Foi seu coração. Ele olhou para a palavra no portão. As letras saíram tortas, né? Faz muito tempo que não pratico. Ele riu, uma risada mansa. Mas que bom que a roseira entendeu o recado. Ficamos ali, os dois, olhando para aquela planta. O arquiteto e o jardineiro, o homem dos livros e o homem da terra. E pela primeira vez, eu não vi nenhuma diferença entre nós. Eu insisti para que seu Amaro voltasse a cuidar do meu jardim. Ele aceitou com uma condição. Eu cuido das outras plantas. Da roseira o doutor cuida. Ela já se acostumou com a sua mão. E assim fizemos. Trabalhávamos lado a lado, em silêncio na maior parte do tempo.
Ele me ensinou a sentir o cheiro da chuva antes dela chegar, a saber qual planta precisava de sol pela cor de suas folhas, a entender o ciclo da vida e da morte como algo natural, belo. Eram lições que não estavam em nenhum dos meus livros. Um dia, ele me contou sua história. Nunca foi à escola. Começou a trabalhar na terra aos 7 anos para ajudar a família. Tudo o que sabia, aprendeu observando. Com a natureza, com os mais velhos, com a própria vida. Saber ler as letras é uma coisa boa, doutor. Mas saber ler o mundo é o que nos mantém de pé, ele me disse, enquanto arrancava uma erva daninha. Aquela frase ficou em mim para sempre. A primavera chegou, e com ela a promessa se cumpriu. Em um dos galhos mais fortes da roseira, um botão surgiu. Um botão gordo, vermelho escuro, que parecia conter todos os segredos do mundo. Eu o acompanhei com a ansiedade de uma criança. A cada dia, ele se abria um pouco mais, até que numa manhã de domingo, aconteceu. A roseira floresceu. Não era uma flor comum, era a rosa mais perfeita que eu já tinha visto. Aveludada, de um vermelho tão intenso que parecia pulsar. E o perfume era o perfume da vitória, da paciência, da vida. Chamei seu Amaro. Ele veio, olhou para a rosa e seus olhos se encheram de lágrimas. É ela, ele sussurrou. A rosa da Dona Alice, a antiga dona. Ela me fez prometer que eu nunca a deixaria morrer. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. A tristeza em seus olhos quando o dispensei, sua insistência. Não era teimosia, era lealdade, era amor. Hoje, anos depois, a roseira é a rainha do meu jardim. Ela floresce todos os anos, me lembrando da lição que mudou tudo. A palavra escute não está mais no portão. Eu a mandei gravar em uma pequena placa de bronze, discretamente, ao lado da planta. É um lembrete particular. Meus diplomas ainda estão na parede, mas agora eles dividem o espaço com uma foto. A foto de uma única rosa vermelha e, ao lado dela, as mãos enrugadas e cheias de terra de seu Amaro. Aprendi que o verdadeiro conhecimento não é sobre ter respostas, mas sobre fazer as perguntas certas e ter a humildade de escutar as respostas, venham elas de onde vierem. Essa jornada me ensinou que a sabedoria mais profunda muitas vezes se esconde na simplicidade e que as maiores lições da vida raramente são encontradas em salas de aula. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das lições que a vida nos reserva. Eu aprendi a escutar o meu jardim e ele me ensinou a escutar a mim mesmo. Espero que você também possa encontrar a sua forma de escutar. Até breve.